acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora, Jarlan, um vizinho seu vai te dizer o que fazer com o Davi? Não. Não. Mas é importante que a gente compreenda aqui que é Deus que está falando a Abraão. E este filho, Isaque, veio de onde? Foi simplesmente Abraão que conseguiu dar vida a ele? Não. Nós temos visto que, do contrário, em Gênesis capítulo 12, Deus mandou Abraão sair da terra dele para uma terra que ele mostraria, abençoaria ele, faria dele uma grande nação e se ia fazer dele uma grande nação, então tinha que ter descendência, tinha que ter filhos. E foi passando os anos e nada desse filho nascer. Ele ficando cada vez mais velho, e a esposa também, passou o tempo de ter filho e nada de filho nascer. E Deus estava mostrando assim que este filho que ele prometeu teria que vir dado por Deus, um filho assim, um milagre de Deus. Abraão reconheceu isto, que foi Deus que deu este filho. É por isso que Deus podia falar quanto a esse filho, dizendo: vai a um lugar, um monte onde eu vou lhe mostrar, e lá você sacrifique ele. O teste não era fácil. Nota bem que diz aqui: o teu único filho. Quando Deus levou a nossa filha Esperança, em 1992, ainda ficou 6 filhos. Mas nesse caso, seria ofertar ao Senhor o único filho que ele tinha. E além disto, Deus diz: este teu filho Isaque, a quem amas. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, que é o livro de origens, e esta é a primeira vez que encontramos a palavra amor em Gênesis. Deus exigindo que Abraão sacrificasse para ele este filho amado. Não esqueça, então, Deus exige isto, mas ele podia exigir porque foi ele que deu este filho a Abraão. Então, passando para o versículo 3, qual é a resposta de Abraão diante disto? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele demorou a obedecer ao Senhor? Não. Especialmente quando se trata de obedecer ao Senhor numa coisa difícil, é importante que a gente obedeça a Ele logo e não demorando. Aliás, nos 2 capítulos anteriores, nós vimos pessoas obedecendo a Deus de madrugada. No capítulo 20, versículo 8, Abimeleque, depois de Deus revelar que ele tinha tomado para si uma mulher que era casada, e que Deus prometeu que iria matá-lo por causa dessa mulher, se ele não devolvesse.
ele levantou-se de madrugada para devolver a mulher. E também no capítulo 21 e versículo 14, quando Deus disse a Abraão, mande Ismael embora, ele também se levantou de madrugada lá para obedecer ao Senhor. Então, a lição é importante obedecer ao Senhor logo cedo de manhã, buscando fazer a vontade do Senhor. Versículo 4 indica mais uma coisa em termos da dificuldade da prova. Deus não mandou Abraão andar assim uns 100 metros ou 200 metros de casa e lá sacrificar o filho. Diz no versículo 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu ainda o lugar de longe. No terceiro dia ainda tinha um bocado para viajar, para chegar no destino. Dava para entrar assim o cansaço. E diante do cansaço, a gente pode também vir a desistir de alguma coisa boa, não é? Mas, mesmo que tinha que viajar 3 dias, o cansaço não tomou de contas, não impediu ele continuar no propósito de obedecer ao Senhor. Os 3 dias daria muito tempo para ele raciocinar. Deus não ia pedir uma coisa dessa. Deve ser que eu entendi errado. Ou Deus não iria exigir me dar um filho tão precioso para então retirá-lo. Deus não iria pedir uma coisa como essa. Ele não pensou também, será que Deus mudou de ideia quanto a Isaac e quanto às suas promessas? Abraão não se justificou desta forma. Durante esses 3 dias, ele teve que ocupar a sua mente pensando em quem é Deus, em aquilo que Deus já havia prometido, na certeza de que Deus, sendo verdadeiro, Ele cumpre sempre as suas promessas. Eu, aliás, tive que fazer isso no tempo quando Deus quase levou nosso filho Caleb num acidente de automóvel, pegou uma pancada aqui no olho esquerdo e foi colhido pelos homens de primeiro socorro, essencialmente morto. E levaram ele ao hospital. Lá a enfermeira disse: isso aí não escapa hoje à noite. E naquela ocasião, quando Caleb estava lá, então, para morrer mesmo, quando nós não sabíamos se ele iria escapar ou não, e se escapasse, podia passar a vida no estado vegetativo, aí a gente passar a vida trocando fralda, comida na boca e assim por diante. Nesse tempo eu tive que lembrar-me de quem é Deus, o Todo-Poderoso. Em vez de ficar pensando em
futuro. Futuro que a gente não sabe. Deus é que sabe do futuro. Mas lembrar que Deus é todo-poderoso, Deus é um Deus de graça e misericórdia e amor. Deus é um Deus de poder que podia nos dar o poder para enfrentar aquela dificuldade. Eu tive que me lembrar destas coisas em vez de ficar imaginando no que poderia acontecer. Abraão está então de viagem para lá. E no versículo 5 nós encontramos o seguinte: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá em cima do monte, isto é, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Agora, nota uma coisa. Eu creio que para a maioria de nós, quando nós pensamos em adoração, nós pensamos em ir para uma igreja, um culto. E culto a Deus inclui isto de fato. Mas Abraão fala aqui de adorar ao Senhor, é só ele e o filho. E esta adoração envolve o fato que Deus havia falado, ele disse: sacrifique o teu filho. E este ato de obediência ao Senhor, indo ao monte para sacrificar o filho, seria um ato de adoração ao Senhor. Nós fomos criados para adorar o Senhor, para prestar culto a Deus. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás. É uma ordem do Senhor. E só a Ele darás culto. Jó, no primeiro capítulo, quando ele havia perdido os seus bens, sendo um homem muito rico, perdido todos os seus servos, menos 4 que vieram dar o recado, perdido 10 filhos, todos eles morrendo num desastre. A Bíblia diz que ele adorou ao Senhor nesta hora, dizendo: eu nasci nu, quando morrer não vou levar nada, Deus deu tudo que eu tinha, Ele também tirou tudo que eu tinha. E aí ele adora o Senhor, dizendo: bendito, ou quero falar aqui o bem do Senhor. Isto é culto, isto é adoração. Mais uma coisa que eu quero que você olhe aqui: nós que amamos a palavra de Deus, nós que cremos que a palavra de Deus, que Deus deu especificamente até as próprias palavras aos autores, inspirando toda parte. Nota bem, no final do versículo 5, Abraão diz: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, sacrificando o filho, ele diz: voltarei para junto de vós. Voltarei seria o singular, né? Só eu, que do jeito que Deus tinha dito, devia ser só ele que iria voltar. Mas ele diz: voltaremos. Eu e Isaac. Não tinha outros, os servos tinham ficado embaixo. Então não tinha outro para voltar com Abraão, tinha que ser ele e Isaac. Uma das coisas que
você deve procurar quando estuda as Escrituras, quando você se prepara para ensinar alguém. Você deve compreender que a Bíblia explica a Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, lá diz uma coisa muito importante quanto a este evento. Lá diz, pela fé Abraão, quando posto à prova, essa prova que Deus deu a ele, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, e esta era a promessa especialmente, em Isaque será chamada a tua descendência. E o problema é, até a data da prova, Isaque não tinha casado e não tinha filhos. E como é que Abraão então agiu com fé, sacrificando a Isaque? Porque, versículo 19, considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Isto é, Hebreus nos diz, Abraão confiou no Senhor. Agora, medite comigo sobre uma coisa. Nesse tempo, Abraão tinha a Bíblia? Não. Que parte ele tinha? Nada. Nem o primeiro livro. Você e eu, nós temos muito mais razão de acreditar na ressurreição do que Abraão. Nós temos relatos aqui na Bíblia de várias pessoas que foram ressuscitadas, o principal sendo Jesus Cristo, que morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Mas Abraão não tinha isto. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele acreditou que já que Deus havia prometido que Isaque teria descendência, e desta descendência viria o Salvador, Deus iria ter que ressuscitá-lo dos mortos se Isaque morresse. Não sei de tudo que Abraão compreendia. Eu imagino que Adão talvez tenha conversado com Metusalém, e Metusalém com Sem, que então podia ter conversado com Abraão, contando a história como Deus tinha relatado a ele sobre a criação. Que Deus, do pó da terra, formou Adão. E se Deus podia formar o homem do pó da terra e dar a vida a ele, então, se Isaque morreu, mas o corpo está ali inteirinho ainda, Deus dá a vida a ele, seria certamente mais fácil do que fazê-lo do pó da terra. De qualquer maneira, Abraão creu que Deus o ressuscitaria dos mortos, e por isso ele agiu obediente ao Senhor, acreditando que Deus restauraria o seu filho. Voltaremos, ele disse. Passando para o versículo 6, nós vemos ele, num detalhe interessante aqui, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, lavava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos.
E o que queremos ver com isto é esta questão. Qual é a idade de Isaac nesta época? Ele é um meninozinho de uns 6 ou 8 anos. No começo do texto, nós vimos, depois dessas coisas. Aí não nos diz muita coisa, porque depois dessas coisas podia ser que passou uma semana, ou podia ser que passou 25 anos. Porém, nós podemos ver uns detalhes aqui que vão nos indicar alguma coisa, pelo menos, mais aproximado da idade dele. No versículo 5, Abraão disse, eu e o rapaz iremos até lá. Então, Isaac não é um mero menino de 6, 8 anos, ele já é um rapaz. Também, neste versículo 6, Abraão levou o fogo. Eu imagino que talvez dentro de um vaso de barro, algumas brasas, já que não tinha fósforo ou isqueiro, coisa assim, eles tinham que lavar o fogo. Um vaso de barro não iria esquentar tanto como um de metal. E de qualquer maneira não precisaria muitas brasas para poder formar um fogo lá no sacrifício. Então, se pensa num cuteiro, uma faca e um vasozinho de barro com as brasas dentro, isto não pesaria o tanto que um fecho de lenha, talvez deste tamanho aqui, e talvez paus compridos assim, e certamente a lenha pesaria mais. E isso deve nos indicar alguma coisa quanto à questão de que Isaac não era um menino pequeno de pouca força. Isaac leva o mais pesado justamente porque ele já é um moço feito, já é um homem. Além disto, nós encontramos no versículo 7 que Isaac chama a atenção do seu pai e Abraão responde, eis-me aqui, meu filho. Isaac então faz uma pergunta que de novo indica que ele não é uma pessoa que não entende de nada. Ele diz, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Se nós vamos fazer um sacrifício, o principal está faltando, papai. Onde está o cordeiro? Ele tem visto o seu pai fazer sacrifícios. Então, Isaac deve ter seus talvez 15 a 25 anos de idade. Houve um tempo quando os meus filhos, eu podia correr mais do que eles. Houve o tempo quando eu tinha muito mais força do que eles. Eu brincava fazendo costas neles e eu podia com 3 ou 4 deles. Já hoje em dia, um só tem mais força do que eu. Isaac não é um mero menino aqui. E a resposta de Abraão neste momento, então, é: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
Não havia chegado a hora ainda de Abraão explicar para o seu filho aquilo que Deus havia exigido. Mas, agora nos versículos 9 e 10, eles chegam no lugar da prova. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. E aí, mesmo que o texto continua, eu creio que Abraão teve que parar. E agora ele teve que explicar ao seu filho o que Deus havia exigido. Ele teve que dizer: Isaac, Deus tem prometido que você, como meu descendente, vai ter muitos descendentes. Você não casou ainda e, portanto, não tem filhos. Mas Isaac, Deus pediu que eu lhe sacrificasse aqui neste altar. Confesso que é muito difícil. O papai te ama imensamente. Você sabe disto. Mas, meu filho, você precisa compreender que eu amo a Deus mais do que eu amo a você. Você foi um presente dele. Eu dou graças a Deus pelo tempo que eu tenho tido você. E meu filho, já que Deus não pode mentir, eu tenho certeza de que Deus vai lhe ressuscitar. E obviamente Isaac cooperou com isto. Porque Abraão então o amarrou, deitou ele no altar em cima da lenha. E a Bíblia diz então que ele pegou a faca, o cutelo, e levantou, já pronto para matar o filho. Este único filho. Este filho a quem ele ama imensamente. Eu quero que você veja aqui até onde Deus prova a Abraão. Ele foi até o ponto de estar aí pronto para matar. E nesta hora, então, diz no versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus disse: para. É só até aí que eu queria que você fosse. Mas aí diz que Deus disse a ele: agora sei que temes a Deus. Você sabia que algumas pessoas pegam estas palavras para então dizerem: olha, Deus não sabe do futuro. Deus diz: agora sei que temes a Deus. Isto é, Deus dá a entender assim que ele não sabia disto antes. É o que dizem. Isto é verdade? Não. A Bíblia ensina muito claramente a onisciência de Deus. Abra suas Bíblias aí em Salmo 139, seria só um exemplo, tem vários exemplos na Bíblia
dela ensinar a onisciência de Deus. Em Salmo 139, versículo 4 diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha, você sabe o pensamento de outro? Não. Às vezes a Eliana sabe do meu pensamento e já diz antes de eu dizer. Mas a verdade é que várias vezes ela pensa que sabe do meu pensamento e a minha querida às vezes erra nisto. Mas com Deus é diferente. Não é só o seu pensamento que Deus conhece, Ele conhece o pensamento de todos os que são 7 bilhões de pessoas. E além disto, os milhões, ou seja o que for, que existe de anjos, Ele sabe do pensamento. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando diz aqui, agora sei que temes a Deus, não é que Deus aprendeu uma coisa que Ele não sabia, não. Ele já sabia disso. É que Deus está provando a Abraão, a testá-lo, para que seja demonstrado a confiança dele no Senhor e o amor dele ao Senhor. Ele ganhou nota 10 na prova. Deus deu esta nota a ele. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Em seguida, nós encontramos algo importante também. Tendo Abraão a erguer os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. É muito importante que nós compreendamos que nós somos pecadores por natureza. Deus criou Adão e Eva Adão do pó da terra, Eva da costela de Adão. E Deus deu uma simples ordem. De toda árvore coma à vontade, mas desta árvore não coma. Porque se comer, certamente morrerás. Comeram e morreram. Se tornaram inimigos de Deus, insensíveis a Ele, insensíveis ao desejo dele. Deixaram de amá-lo, deixaram de obedecê-lo. E Deus então tomou a vida de alguns animais para vesti-los de peles. O animal inocente morreu no lugar do pecador. Caim e Abel ofereceram seus sacrifícios. Noé ofereceu sacrifício ao Senhor. Abraão já havia oferecido sacrifício várias vezes. Porém, estes animais, inocentes sim, como substituto, morrendo no lugar do pecador, estes podiam salvar, tirar a culpa do pecado. Hebreus nos diz que não. Só eram símbolos. Tinha que ter um substituto. Deus providenciou o substituto, o carneiro morrendo.
mas tudo um símbolo de Jesus. E João 1:29 diz, João Batista falou dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro capaz de tirar o pecado de todo aquele que reconhece o seu pecado contra Deus. Crê que a morte de Jesus Cristo lá na cruz foi o suficiente para pagar pelo seu débito. Este tem verdadeiramente o seu perdão. Abraão, então, no versículo 14 diz, o Senhor proverá. Isto é o nome daquele local lá no monte. No monte do Senhor se proverá. E Deus então passou a falar com ele pela segunda vez e diz no versículo 16, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, quanto fizeste isto, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Interessante essa frase no versículo 16, jurei por mim mesmo. A pessoa costuma tomar um juramento, que é, no caso, uma promessa, né? Eu prometo fazer o seguinte. E quando a pessoa diz eu juro, ele toma outra coisa como testemunho de que ele vai cumprir a sua palavra. E se costuma então jurar por quem é maior do que a gente. Juro pela minha mãe, uma coisa assim. E Deus aqui jurou, mas jurou por quem? Por si mesmo. E Hebreus nos diz que ele jurou por si mesmo, em Hebreus 6, 13 e 14, porque tem um maior do que ele, por quem jurar? Não tem. Não tem. Então, Deus jura por si mesmo, porque não tem outro maior. E Deus, então, renova a aliança com Abraão, renova a sua promessa de abençoá-lo, de multiplicá-lo. Só tem ele e o filho Isaac. Deus tem preservado Isaac, mas só tem estes. E Deus diz, eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus, ou como a areia na praia. Ele diz, nela serão benditas todas as nações da terra. Você e eu estamos sendo abençoados hoje por meio de Abraão e sua descendência, que temos a Bíblia. Mas além de termos a Bíblia, é por meio deste povo, descendente de Abraão, que Deus nos deu também o Salvador, Jesus Cristo. Abraão volta então para Berseba, certamente feliz, tem sido confirmado que Deus é digno da sua confiança. E lá ele então, depois disto, houve notícia que vem de longe, vem lá da terra de Ur dos Caldeus, onde o seu irmão Naor havia ficado.
E tinha nascido alguns filhos para este irmão de Abraão. Especialmente é mencionado mencionar Rebeca no versículo 23, porque Rebeca no futuro vai se tornar a esposa de Isaac. Então é por isso que ela é mencionada aqui. Vamos então concluir este estudo, mas pense comigo por um momento quanto a o que é que isso tem a ver com a sua vida. Deus exigiu de Abraão que Abraão devolvesse para ele esta pessoa tão querida dele. E eu quero dizer que Deus quer de cada um de nós que nós possamos dedicar o nosso amor primeiro ao Senhor. Ele nos dá, Ele nos derrama muitas bênçãos. Os pais, cônjuge, filhos, os bens materiais e assim por diante. Eu gostaria que você pensasse nesse momento, o que você ama? Pense numa coisa que você ama muito. E aí você pode, neste momento, dirigir-se ao Senhor, dizendo: Senhor, eu amo meu namorado, meu cônjuge, mas te amo mais, Senhor, e te entrego este namorado, este cônjuge, ou seja quem for, entrego esta pessoa a ti, de forma que aconteça o que aconteça. Eu quero que o Senhor saiba que eu quero te glorificar. Esta é a posição que nós devemos ter diante do Senhor. Prontidão de fazer o que Ele é. Nós somos um povo que tendemos a amar mais os presentes que Deus nos dá do que a Ele. É idolatria, é adorar, é amar mais aquilo que Ele deu do que a Ele próprio. Romanos 1 fala sobre esta idolatria. Se hoje você está aqui, você acha isso muito, muito difícil, será que é porque você continua um rebelde contra Deus? Hoje pode ser o dia de salvação na sua vida. Conheça a Jesus Cristo como sendo o substituto pelo seu pecado. Confesse Ele como o Senhor de sua vida. E passe a amá-lo de todo o teu coração. Senhor, nós te damos graças então por este tempo meditando na tua preciosa palavra. Tu conheces o coração de cada um de nós, assim como nós estudamos este texto. E, Senhor, que este possa ser dia de salvação na vida de alguém aqui presente. E nós que somos como Abraão, já justificados pela fé em Cristo, que nós possamos também expressar diante de Ti, confirmar-te
nossa confiança, o nosso amor pela tua pessoa. E assim nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.